Continuando a abordagem sobre os canais da educação cristã, a escola dominical aparece agora no tópico 5, mas precisamos fazer uma abordagem primeiro sobre essa parte do ensino. Nós vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 6, a preocupação do ensino. Vai dizer o capítulo 6 ali, logo no começo, diz que ensine o seu filho no caminho, ao deitar, ao levantar, na rua, onde você estiver, tem que ensinar o seu filho. Então, era a preocupação de Deus, esse ensino, esse conhecimento de, de, de Deus através do ensino. Depois, os sacerdotes tiveram essa responsabilidade. Deuteronômio 24:8, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, verso 3, e Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 18, verso 18. Vai falar sobre os sacerdotes dando ensinamento. No cativeiro babilônico, é criadas as sinagogas, e agora elas são também usadas como escola bíblica, casa de cultos e escola pública. Pós-cativeiro, temos o relato do primeiro movimento de ensino bíblico metódico, popular, similar à nossa EBD hoje. Aí ali no livro, no capítulo 8 de Esdra, vai aparecer, perdão, no capítulo 8 de Neemias, vai aparecer Esdra subindo ao púlpito e lendo a lei e explicando ao povo as coisas de Deus. Passa-se o tempo, aí nos aparece as sinagogas continuam em evidência no tempo do início da igreja primitiva, ali antes do ministério de Jesus. Jesus nasce, cresce e cria uma escola eu chamo de a escola apostólica, né? Primeiro discípulo, depois ele se torna apóstolo, porque, como já falamos em outra parte, apóstolo nada mais é daquele que é enviado. Então, Jesus envia eles, e a partir desse momento que Jesus envia eles, disse no livro de Mateus, no final, capítulo 28, capítulo 16 de Marcos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer: portanto, recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, aos confins da terra. E o mandato de Jesus era ensinar as nações. Mateus 28:19, se não me falha a memória. Então, Jesus cria essa escola de apóstolo, né? Para o ensino, ele sempre tinha oportunidade, ele pegava uma escritura e ensinava. Os próprios discípulos, eles vão dar continuidade disso. Nós vemos o Filipe, quando chega no caminho, ele está caminhando para Samaria e ele é transportado até onde estava o eunuco da rainha de Candance, e o moço, entendo que era um judeu, porque estava lendo o livro do profeta Isaías, era próprio do judeu, lê as suas escrituras, e agora ele chega ao carro desse moço, desse eunuco, vê ele lendo e diz: poxa, entendes tu o que lê? E aquele moço responde a Filipe, diz: como posso entender se não tem quem me explique? E Filipe, na mesma hora, se dispôs a explicá-la, ensiná-la aquela escritura, e a partir do ensino da escritura houve a conversão daquele moço ao Senhor Jesus. Então aí continua a história, passa-se os séculos, aí quando chega no século XVIII, aparece um moço chamado Robert Hakes. Ele era jornalista, trabalhava no Gloucester Jornal em sua cidade, era redator. Ele tinha uma compaixão muito grande pelas crianças de sua cidade, porque nos finais de semana as crianças ficavam ao relevo. Os pais, por folga ou por alguma coisa, elas não tinham a escola, então elas ficavam na rua, ao relento, fazendo bobagem, abandonada e tal. Então esse moço,
chamado Robert, esse inglês, Robert Hicks. Ele agora, aos 44 anos, vê essa situação e começa a criar, a princípio muito pequeno, né? Muito pequena situação, ele cria essa escola dominical. Pega essas crianças, a princípio, para reforço escolar, ensinar matemática, português, dava um lanche para as crianças, que as crianças na rua com fome, e depois ele começa a implantar o ensino religioso, ensinava as matérias seculares daquelas crianças e o ensino religioso. Depois aparece um promotor batista, William Fox, que se juntou a Reiki e começou também a ensinar, dar aula de linguagem, aritmética, moral e cívica. Eles começam a ensinar essas crianças. No começo houve uma dificuldade na igreja, porque alguns irmãos não aceitavam aquela situação. O problema da elitização da igreja nessa época. Mas ele foi adiante, e acho que 4 ou 5 anos depois, na Inglaterra já tinham 250 mil alunos na escola dominical. A EBD chegou no Brasil em 1855, através de Robert Cayley e a esposa. Eles eram congregacionais escoceses no ano de 1855. Então, a primeira EBD no Brasil, propriamente dita, oficial, foi em Petrópolis. Dito isto, precisamos falar alguma coisa sobre o nosso módulo. Eu queria só passar isso para vocês como história, como aprendizado sobre a escola dominical e a grande importância. Podemos dizer que é a escola mais completa do planeta em termos de corpo discente, corpo de alunos, porque ela vai desde o bebê até o ancião. Então, e sempre seremos, até o próprio professor é sempre um aluno, está sempre aprendendo. A escola dominical tem como a escola bíblica dominical, o alvo da escola é alcançar as pessoas para Cristo, ensinar as pessoas e treinar as pessoas. Esse é um dos alvos, são os alvos da escola dominical. A escola dominical tem um alvo definido para ser atingido, não é apenas uma reunião domingueira ou um culto a mais. Esse alvo tríplice é saber ganhar almas para Jesus. Através do ensino, como aconteceu com o eunuco, ele ouviu a palavra e a própria Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na medida que eu ensino a palavra de Deus, as pessoas reconhecem a ação salvadora, a ação remidora de Jesus Cristo. Ganhar alma para Jesus. O primeiro grande dever do professor da escola dominical é fazer com que todos os seus alunos sejam levados a Jesus como Salvador e lhe obedeçam como mestre. Na medida do ensino da escola dominical, do ensino da Bíblia, o mestre, o professor, deve fazer entender aos seus alunos o grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e que ele precisa reconhecer Jesus como Salvador e aceitá-lo em sua vida. Isso é importante. Através do Espírito Santo, o chamado Paracleto, que é aquele que está ao lado. A palavra Paracleto quer dizer aquele que está ao lado para ajudar, para ensinar, para cuidar. Ele vai estar nos convencendo, nos mostrando através desse maravilhoso Espírito a nossa necessidade de nos aproximar de Cristo. Também falamos na escola dominical sobre o crescimento espiritual dos alunos. O ensino da palavra é uma obra espiritual, significa a cultura da alma. Ganhar o aluno para Cristo é apenas o início da obra. Em toda parte vê-se o interesse crescente na instrução secular. É patente nos homens esse desejo de crescimento em várias áreas, principalmente no conhecimento. Nós temos o conhecimento secular, que nós vamos para as escolas seculares, mas também temos o crescimento espiritual, o conhecimento de Deus. Claro que nenhum homem vai conseguir conhecer Deus. Eu tenho falado com alguns alunos, alguns amigos da igreja, companheiros, que eu gosto muito de um hino que diz que ninguém explica a Deus.
Eu acho interessante esse hino porque realmente o Paulo aos Romanos, ele, acho que capítulo 1, verso 19, diz que ele que se revela a nós. Se eu tenho hoje um conhecimento de Deus, foi através da sua revelação. Claro que eu lendo a Bíblia, lendo alguns livros, fui ajuntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a revelação foi acontecendo. Está provado pela experiência humana que a coisa mais indispensável para promover o bem-estar dos homens e das nações é o tipo de caráter resultante de uma sincera fé cristã. Vemos nos séculos passados, principalmente ali entre o século VII e até o século XIV, XV, quando houve muitas guerras para dominar o mundo, os países, principalmente na Europa, vemos homens que, sem conhecimento, a intenção deles era destruir um ao outro, dominar um ao outro, e agora aparece esse ensino da fé cristã para mudar esse propósito do homem, porque Deus nos chama para uma boa, como vou te explicar, para um bom relacionamento, uma boa sociedade, e não estarmos diminuindo uns aos outros. Então a escola dominical entra nisso, que ela vem trazer a nós um conceito de uma fé cristã sincera e mudança de caráter. Não podemos esperar isso da escola dominical, é a igreja evangélica que deve cuidar por meio de sua agência de ensino, que é a escola dominical. Quer dizer, tem um monte de situações que a igreja, através da escola dominical, vai ajudar o seu membro, né? Porque ela serve da criança ao adulto, ela vem nos trazer essa base de conhecimento de Deus. O alvo do professor deve ser o de ajudar cada aluno convertido a viver uma vida verdadeiramente espiritual, em inteira consagração a Deus e sendo cheio do Espírito Santo. Aí me permite agora a colocação, nós como professores precisamos fazer isso, levar o nosso aluno. Eu sei que às vezes existe uma certa dificuldade de alguns, mas precisamos facilitar esse conhecimento. Como podemos facilitar esse conhecimento? Primeiro, o professor precisa buscar Deus. Mas a gente vai falar sobre essa necessidade do professor ter uma comunhão plena com Deus, através da oração, através de jejum, através de leitura bíblica. Porque se ele não tiver conteúdo, como pode passar aos outros conhecimento? Então, e principalmente orar pelos seus alunos, né? Se preocupar em buscar mais conhecimento para compartilhá-lo. Treinar para o serviço do mestre. É interessante. Ao promover o treinamento espiritual, a escola dominical revela ao aluno a oportunidade ilimitada de servir ao mestre divino. Ou seja, quando eu estou no aprendizado da escola dominical, que ela tem uma grande abrangência, a minha sensibilidade com relação à obra de Deus muda. Eu vejo uma necessidade, às vezes, de um bom porteiro na igreja, eu vejo necessidade na igreja de uma boa logística, de cuidar da limpeza da igreja, da evangelização, de missões. Tem um monte de coisa que aparece na medida que eu vou recebendo ensinamento na escola dominical. Sou despertado. Aconteceu comigo nos idos de 81, de 1981, quando eu estava na escola dominical aprendendo, estudando na minha classe. Eu via o professor dando aula, eu achava interessante que um professor apresentava mais conhecimento do que o outro. E eu, muito curioso, eu perguntava àquele professor que me demonstrava um pouco mais de conhecimento, como ele conseguia aquilo. E ele dizia, não, eu estudo, eu leio livro, eu leio a Bíblia, eu venho aos cultos de doutrina, eu faço isso, participo de seminário. Eu falei, então é por aí. Então, eu me propus no meu coração, nessa época, ter conhecimento para ensinar. E é difícil, porque você tem que cavucar, você tem que buscar. O conhecimento Deus quer te dar, mas você tem que fazer a sua parte. Quer dizer, treinar para o serviço do mestre. E eu, nesses quase 40 anos de caminhada, tenho sido treinado para o serviço do mestre. Ainda não cheguei ainda àquela postura, aquela posição que requer do professor. Eu gostaria de ter um pouco mais de conhecimento do que eu tenho hoje. Confesso isso. Mas se não tem, Deus sabe o porquê.
mas aquele que eu tenho, eu gosto de procuro compartilhar. O professor deve fazer ao aluno ver o gozo que há no serviço cristão. Deste modo, nunca faltará obreiros para suprir as necessidades da igreja, no desempenho do santo ministério aqui na terra. É isso que eu preciso passar para você. Precisamos entender que tudo de Deus é santo. O sábio, no livro de Eclesiastes, que se não me falha a memória, disse: tudo quanto vier à tua mão, faz-o. E para fazer bem. Devemos fazer bem. Então, a igreja, a obra de Deus, precisa de homens e mulheres que se dediquem a isso e entenda que tudo que eles façam para Deus é santo. Tudo. Tirar uma sujeirinha da igreja é santo. Desligar um ventilador da igreja é santo. Tudo que você desenvolve na igreja é santo. Na portaria, a portaria é santa. O púlpito é santo. Os músicos são santos. Aquele que cuida do som da igreja é santo. Então eu preciso entender que esses ministérios, a minha dedicação à obra de Deus no seu todo, eu tenho que encarar com a santidade. E infelizmente em alguns segmentos não estão vendo isso. Não ensinam à igreja o senso do sagrado. E eu, como servo de Deus, como seguidor de Cristo, eu preciso ter isso em mente. O lema da escola dominical completo deve ser: cada aluno um crente salvo, cada crente salvo é bem treinado e cada crente treinado um obreiro ativo. Então, preciso ter isso. Então, o triplo salvo da escola dominical pode ser plenamente atingido, pois trata-se do trabalho do Senhor Jesus. O que se requer é o obreiro cheio do Espírito Santo e de fé na palavra de Deus e treinado para o desempenho de tão elevado ministério. O mandamento divino é que falemos a palavra de Deus. Segundo o livro de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, vai dizer que se é ensino, haja dedicação. Então eu preciso ter esta preocupação. Porque o mesmo Deus que ordena assim, cumpre também o que diz. Ele tem dito em Isaías 55, 11: a minha palavra não voltará vazia. E por meio desta palavra, que o triplo salvo da escola dominical é atingido, as possibilidades da palavra de Deus são ilimitadas. Você não sabe o poder que tem a palavra de Deus. Não sabe. Não sabe. Só você entender uma coisa. Um moço estava evangelizando uns moços que usavam drogas. Aí um deles fez uma abordagem, olhou para a Bíblia daquele moço, só você entender. O poder da palavra. É ilimitado. Ele olhou o papel da Bíblia e falou: dá para fazer um baseado essa Bíblia, essa folha da Bíblia. Aí o Espírito Santo falou pro evangelista, falou: olha, dê a Bíblia para ele e diz que ele pode fazer. Imagine você, hein? Imagine falar isso, um crente falar isso para um drogado. Mas ele, antes de usar ela como papel para rolar a droga dele, ele vai ter que ler. E mande ele começar pelo Evangelho de João. O evangelista, servo de Deus, sentiu no coração que era Deus falando, falou: eu vou te dar a Bíblia, e você vai poder fazer isso que tem, e não fique triste, chateado não. Pode usar toda a Bíblia para fumar teu baseado, mas antes você vai ter que ler a folha que você vai usar. Aí o evangelista separou: mas comece pelo livro de João. E realmente o cara leu lá, pelo testemunho, leu a Bíblia. Quando acabou de ler a primeira folha, ele foi lá e fez o rolinho dele e tal. Dividiu, né? Fez lá a divisão lá com os colegas. E aquele evangelista, dias depois, passou lá e olhou, conheceu ele e falou: e aí, meu filho, como é que tá vendo diferente, com outro procedimento? Aí eu falei: o que houve, meu filho? Rapaz, você me deu aquela Bíblia para me usar e tal, me disse que eu podia fazer, e eu fiz. Aí eu fumei uns
uns baseados com a folha, mas quando eu cheguei num tal de João 3,16, não deu mais para fumar, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Ele parou ali e foi a conversão daquele drogado. Deus sabia o porquê ordenar aquele evangelista a fazer aquilo. Porque o poder da palavra de Deus é ilimitado. Ela não precisa da minha pessoa para salvar a humanidade. Ela sozinha salva a humanidade. Porém, contudo, entretanto, Deus me separou a mim e a você para compartilhar a beleza, o poder ilimitado, a literatura gloriosa que é a sua palavra. Em outras partes, ela tem poder de comunicar vida eterna, tem poder para penetrar no coração dos homens, nos segredos dos homens, para guardar do pecado, para dar luz às trevas, para dar paz à alma, para santificar o crente. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então eu não posso deixar de enaltecer essa palavra e a Escola Bíblica Dominical como quinto canal de ensino da educação cristã. O alvo da Escola Dominical é nobre e elevado em todos os pontos de vista. Ela cuida das vidas e informação, seja no sentido social ou espiritual. Mas para a Escola Dominical alcançar o seu objetivo, é preciso empregar meios e métodos eficazes, sem jamais afastar-se da esfera genuína espiritual. A. O triplo salvo da Escola Dominical revela que ela é a melhor escola do mundo. Outras razões para que ela seja a melhor escola do mundo. B. Seu manual é o melhor do mundo, a Bíblia. Experimente fazer uma leitura anual da Bíblia. Eu tenho feito, já estou talvez no terceiro ano consecutivo, já li outras vezes, mas já estou no terceiro ano consecutivo, ou quarto ano consecutivo, lendo minha Bíblia, e cada dia eu encontro uma coisa diferente. A Bíblia parece que salta. C, ela contém a mensagem da salvação. É também um mapa que conduz ao céu. Não existe outro livro. Outros livros vão te dizer um monte de coisas da imaginação do homem, mas esse livro te diz, ó, o caminho é esse. Desde o Gênesis. Desde o Gênesis, ela mostra o caminho do céu. Seus alunos são o melhor povo do mundo, os que amam a palavra de Deus e a obedecem. Eu li um livro chamado O Povo Mais Feliz da Terra. Se você tiver oportunidade, você lê e você vai entender o que eu estou falando. Seu alcance é o maior do mundo, vai da criancinha ao ancião. Nem outra escola é assim. Isto porque ela é uma escola onde os alunos nunca se formam. Seu currículo nunca termina. Tem gente que se acha, não, eu sou doutor, sou mestre, sou isso, aquilo. Na Bíblia, você vai estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E às vezes uma criança na escola dominical faz uma abordagem, chama atenção, uma observação, aí abre um horizonte na tua mente, e você agradece a Deus que aquela criança está te ensinando. É assim as coisas de Deus. Você nunca se forma. Eu sou aluno da escola dominical desde 81. Quase 40 anos sou da escola dominical. Aí chegou num período que eu passei a ser professor-aluno. Eu tenho um amigo na EBD da minha igreja, foi meu professor no seminário. Ele diz que o professor é um eterno aluno. Olha bem, o professor é um eterno aluno. Ele quer dizer, estamos sempre aprendendo, sempre ganhando conhecimento. F, seu preparo é o mais importante do mundo para servir o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, ela também provê inúmeros ensejos de servirmos ao Senhor. G, seus resultados são os melhores do mundo porque são celestiais e eternos. Esse conhecimento ninguém lhe rouba. H, sua escola dominical está atingindo em cheio o alvo que lhe é proposto? Se não, ore, haja, coopere e faça
coisa, alguma coisa agora. No seu trabalho, Deus usa os seus servos a quem Ele salvou. Deixa eu lhe falar, meu amigo professor, sei que no meio dos meus alunos tem professores, os meus ouvintes têm professores. Entenda uma coisa, às vezes nós julgamos a coisa pela grandeza. Volto a falar, eu gosto muito dessa passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, com Filipe Eunuco, porque ele parou para ensinar uma pessoa. Olha a importância. Uma pessoa é importante para Deus. Então, se na sua classe de escola bíblica dominical está pequena, tem 2, 3 alunos, empenhe-se o máximo possível para dar a melhor aula. Empenhe-se. Estude, pesquise, para dar a melhor aula. Aí eu, lendo uma abordagem de um servo de Deus, ele cita Zacarias 4,10. Quem desprezará o dia das coisas pequenas? Porque as coisas pequenas, hoje, em 1780, era meia dúzia de crianças que Robert Henriques separava aos domingos para ensinar matemática, linguagem, moral e cívica e o ensino religioso para aquelas crianças. A visão dele era levar aquelas crianças a Jesus Cristo, mas ele completava com esses ensinos. 1780, meia dúzia de crianças. 10 anos depois, 5 anos depois, 250 mil pessoas eram inscritas. Hoje é a maior escola do mundo. Você pode pegar a universidade, que tem o maior contingente de alunos no mundo. Não. A maior escola do mundo é a escola bíblica dominical, onde você vai, de uma maneira simples, objetiva, aprender de Deus. Aprender quem é Deus, quem é Jesus, as coisas de Deus. Melhorar o seu caráter, o seu comportamento, porque essa é uma das finalidades, de ajudar outros nessa parte. Nós vamos continuar falando no capítulo 5 sobre a organização geral da Escola Bíblica Dominical. Ok? Um abraço aí. Próxima aula, 5º capítulo.